Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai fazer hoje a nossa última aula síncrona do curso, né? Não quer dizer que o curso termina, muito pelo contrário, a gente vai continuar se encontrando de forma síncrona e também, quando possível, quando vocês acharem necessário, nos comunicando lá pelo Telegram. Mas o importante vocês saberem é que aos sábados a gente vai continuar se encontrando até que vocês façam o exame, né? Até pouco antes de vocês fazerem o exame. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está concluindo, hoje é o último dia da turma 3, de todas as turmas 3, né? Porque a de segunda-feira terminou na segunda, a de terça na terça, a nossa é a quinta-feira. Então, hoje é o último dia, acaba o curso, acaba a turma 3, né? Vamos dizer assim. E o pessoal da turma 2 ainda não fez a certificação, né? Ele já tem o voucher, era para fazer dia 20 agora, e parece que vai adiar para o dia 27, porque a Huawei está com muita demanda de provas, né? Então, proliferaram os cursos HCIA 5G e vários outros modelos de HCIA pelo Brasil afora, e eles estão sem poder aí para fazer tudo, parece que o sistema não aguentou. Então, ainda vai existir um tempo até vocês chegarem a fazer o exame. Então, o curso termina agora, ou seja, a carga horária do curso fecha hoje, mas a gente vai continuar em contato para aqueles que acharem que ainda precisam de contato, né? Eu recomendo que pelo menos uma vez por semana, e eu tirei o sábado, 4 horas da tarde, de 4 às 5 da tarde, para a gente conversar continuar conversando sobre questões, enfim, para a gente continuar tendo esse contato ao vivo, para tirar dúvidas, tá certo? Cientes aí? Tranquilo? Lucas, Robilton, tranquilo? Bacana. Bom, então vamos aqui dar continuidade aqui ao que foi programado aqui para vocês, né? Vocês devem estar, deixa eu colocar minha tela aqui, aí eu ia acompanhando, vou colocar a tela aqui para eu ver também. Tá bom esse tamanho aí? Tá sim. Então, beleza. Então vamos seguir aqui, ó. Foram 22 questões, como eu já disse para vocês, separei 22 questões que estão dentro lá dos exercícios, tá? Ou do exercício 1 ou do exercício 2, daquelas duas listas, para a gente discutir. Desculpa, professor, minha conexão caiu aqui. Não, tranquilo. Eu só estava avisando aqui que a gente vai continuar tendo aulas aos sábados, e hoje é o último dia de aula mesmo do curso, né? A carga horária do curso termina hoje, né? Da turma 3. Mas a gente vai continuar tendo os encontros e eu recomendei, né? Não é obrigado, que você reserve lá sábado, de 4 às 5 da tarde, para conversar sobre o curso e a certificação e as questões, para deixar pelo menos a mente aquecida aí para quando chegar a hora de você fazer o exame, que a gente não sabe quando vai ser ainda. Bom? Muito bem. Então, dessa forma, eu separei 22 questões das listas 1 e 2 para a gente discutir aqui, relacionado ao módulo 4, que diz respeito se você lembra bem, o título do módulo 4, estou com o meu PDF aberto aqui, é Typical Industrial Application Solutions of 5G, ou 5G, né, como queira. Então, aplicações típicas na indústria, né, soluções de aplicação típicas na indústria. É um PDF que tem muita informação e eu recomendo que você faça... no meu entendimento, é um PDF cansativo, ele é muito poluído, né? Ele tem... Cada slide tem muita informação em cada slide. Eu sugiro sempre o que eu estou sugerindo para todos vocês nas aulas, que vocês façam um estudo dirigido a entender / solucionar as questões que estão nos exercícios. Então, você pega a questão... baseado naquela, você já sabe mais ou menos que os exercícios 1 e 2, aliás, a lista 1, mais ou menos, né, está ali confinada no PDF 1 e 2, e a lista 2 está também mais ou menos confinada aos PDFs 3 e 4. Então, dá para você... Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, dá para você dar uma passeada ali e estudar, né, os exercícios, estudar o PDF baseado nos exercícios. É o que eu recomendo, mas se você quiser também estudar ele todo, enfim, slide a slide, fique à vontade também para fazer.
Muito bem, então vamos lá. A primeira questão é essa que está aí. Ó. Se V2X é uma tecnologia de comunicação global especificada pelo 3GPP, na qual inclui o LTE V2X e o 5G V2X. O que é que vocês acham? Isso aí é verdadeiro ou é falso? De acordo com o que vocês leram no PDF. Vou precisar da interação de vocês aí via áudio, que eu não estou vendo, tá? Se estiverem mandando mensagem, eu não consigo ver agora, nesse momento. Ninguém se arrisca? Tá, então eu vou responder aqui. A questão aí, ela é verdadeira pelo seguinte motivo, pessoal. Por que isso é verdade? Porque quando o 3GPP, ele padronizou o C-V2X, que é um serviço de veículo, comunicação de veículo para qualquer coisa, né? Veículo to qualquer coisa, X é de qualquer coisa. E esse C é de celular. Então, essa padronização está envolvendo tanto redes de acesso, ou seja, envolve tanto redes de acesso 5G, como redes que a gente já considera hoje legadas 4G, portanto, LTE. Tá? Então, esta afirmação de que, primeiro, de que o C-V2X é um padrão do 3GPP, veja que ele falou do 3GPP, né? Ele não falou do 5G, ele não falou do IMT 2020, ele falou do 3GPP, que padroniza tanto o 5G quanto o 4G, o 3G, né? Então, totalmente verdadeira essa questão aqui, beleza? Segunda questão. Segunda questão fala o seguinte, ó, DSRC, ele provê uma tecnologia de transmissão wireless de curta distância baseado no I3E 802.16, o qual é principalmente usado para comunicação de veículo to veículo e veículo to via estrada, né? E aí, verdadeiro ou falso, pessoal, essa questão aí? O que é que vocês acham? Todo mundo lembra o que é DSRC? Professor, me deu um branco agora, professor. Agora eu tô... Deu um branco, agora, viu? Agora colou as placas. Não, mas é normal, pô, isso aí é porque é muita sigla, né, cara? Mas DSRC quer dizer Dedicated Short Range Communication, ou seja, Dedicated, né, de Short Range Communication. Ou seja, é uma comunicação wireless de curta distância, tá certo? E distribuída. Ok? Normalmente isso aí é para fazer comunicação veículo to veículo quando os veículos estão bem perto um do outro, né? Imagina um atrás do outro ali, uma rede veicular, um veículo atrás do outro, o DSRC serve para isso. Só que a falsidade, então, é só para analisar a questão, ó, até aqui está tudo certo, né? Até aqui está tudo certo. O DSRC é sim uma tecnologia de transmissão wireless de curta distância. Só que o errado começa a partir daqui, ó, baseado no I3E 802.16, porque não tem absolutamente nada a ver, tá? O DSRC é baseado no I3E 802.x, né, ponto 1x, na verdade, tá certo? Porque esse I3E 802.16, ele é o que a gente chama de WiMAX, né? É um padrão que existe há muito tempo do I3E e que parece que não emplacou. É uma rede sem fio também, mas de alto alcance, né? Ou seja, ele tem um alcance maior do que as redes Wi-Fi 802.11, por exemplo. Portanto, isso aqui é falso. Correto? Qualquer coisa, abre o áudio aí, tá, pessoal? Pode perguntar tranquilamente. Bom, aí a gente sai de uma verdadeira ou falso para uma que é de escolha simples, né? E aí, essa questão, eu faço questão de perguntar para vocês qual é a resposta, e a partir daqui eu começo o seguinte, ó. Questão 3, você abre, se você tiver com o seu PDF 4 aberto, né, aí na sua tela, tiver condições de abrir, você vai no slide 137, aí sempre aquela história, ou é o 137 ou é o 136, né, por causa do meu leitor de PDF aqui, que acusa essa página aí, 137.
e ver se você consegue me responder. Porque a questão diz o seguinte, ó, qual das tecnologias abaixo, né, das novas tecnologias de 5G, dessas que estão aí mostradas, podem efetivamente suportar o controle de carregamento, né, o preciso controle de carregamento numa grid inteligente, ou seja, numa smart grid. E aí? Vá lá tenta fazer esse exercício. Vai no slide 137 ou 136 e tenta me responder isso aí. Lembrando que smart grid, né, o grid inteligente, são aquela solução para distribuição de energia elétrica. E quando ele está falando de controle de carregamento, ele está falando de controle de dados de controle, né, dessa rede. E aí? Qual dessas... pode falar. Eu estou no celular agora, aí não dá para mim. Não dá, né? Entendi. O resto da galera aí, bora galera, fala alguma coisa. E o pessoal que está na frente do computador, tem como responder alguma coisa ou vocês estão meio devagar hoje, pessoal? Parece que o pessoal está meio devagar hoje, né? Parece que só tem boot aí, professor, os boot aí na live. Cara, eu tô preocupado. Tô preocupado, sério. Quem é que falou aí? Não. Quem foi? Quem foi que abriu o microfone? Não, mas é porque o slide é grande. Ah, entendi. Bom, tá bom, pessoal. Eu vou ser... Eu marcaria o letra C, Edge Computing. A resposta certa é essa mesmo, Edge Computing, exatamente. O Robilto foi em cima da linha. Eu vou tentando, eu vou falando os slides aqui e vou passando adiante. Se vocês tiverem dúvida aí, para até chegar no slide e tal, vocês vão falando comigo, tá? Mas assim, pessoal, a minha preocupação é justamente não perder esse momento, né, de interação, porque, querendo ou não, essas questões elas são meio chatinhas e elas vão cair na prova de vocês. Se é que vocês ainda têm interesse de fazer a prova, é importante a gente ir, né, batalhando aqui, né, e garimpando nessas questões. Então, Edge Computing mesmo, porque ele está falando de controle de carregamento, né? Então, controle de carregamento, se você for tirar por eliminação aqui, ó, Massive MIMO não tem a ver com Smart Grid. Lembrando que Massive MIMO é aquela questão das múltiplas antenas, do beamforming, né? Então, isso tem a ver mais com rede de acesso mesmo. Base Station Cloudification, ou seja, levar a estação base para a nuvem, também não tem a ver com grid inteligente. Então, você já vai eliminando. E FOFDM, que é uma modulação, né, um esquema de modulação filtrado, também não tem nada a ver com Smart Grid. Então, mesmo se você não soubesse, você podia fazer aquela história do chute qualificado, né, que é você dizendo, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode. Não sei, não tenho certeza se Edge Computing mas é a única que sobra, né? Então, eu chamo isso de chute qualificado, né? Você vai e faz um chute ali mais profissional, se é que a gente pode dizer isso. Mas o fato é que o Edge Computing, sim, lembrando que a computação de borda, que é o Edge Computing, você levar poder de processamento para a borda, justamente para poder fazer o quê? O controle mais preciso, né, do carregamento, ou seja, o carregamento do fluxo de controle para as grids inteligentes. Então, quanto mais na ponta, quanto mais perto da grid estiver, né, estiver esse controle, melhor para a operação da grid. Tá? Então, é essa a questão aí. Questão 4. A questão 4 já são múltiplas escolhas corretas, é daquelas que a gente precisa ter mais atenção, e ele pergunta o seguinte, ó, cenários de aplicação típicos, né, os cenários de aplicações típicos para a direção remota em 5G incluem, veja, a gente está falando de direção remota. Se você tiver curiosidade, essa questão 4 está no slide 27, tá, do PDF 4. Aí, veja, ele mostra lá, inclusive, um desenho muito bonito, muito bem feito, o slide e tal, e você vai perceber que quando ele fala aqui de ônibus sendo conduzidos dentro de um campus universitário, sim um dos cenários de direção remota. Quando fala direção remota, é alguém controlando o equipamento ou o veículo de forma remota, né?
Então, isso aqui é um dos cenários que é justamente a direção ou a condução do ônibus dentro de um campus, seja ele um ambiente controlado, na verdade, né? Quando fala campus, a gente associa sempre à universidade, mas é o campus de qualquer situação, o campus de uma empresa, o pátio de uma empresa e tudo mais. Transporte portuário, também é a mesma coisa. É um cenário, então eu vou até marcar isso aqui já. Isso aqui é um cenário de direção remota. Transporte portuário também, que é a operação daquelas máquinas no porto, né? Isso é um cenário, segundo previsto na 5G, para que a gente não precise mais ter o operador daquele equipamento ali fazendo aquela atividade repetitiva ali dentro, né, em loco no equipamento. Ele pode ser... Oi. Eu estou até ansioso para ver essa aplicação na prática, né? Porque eu tenho minhas dúvidas e curiosidade para ver como é que vai ser, como é que vai ser essa transição, porque é bastante complexo. Verdade. Eu concordo contigo que eu também estou bem ansioso, mas outro dia a gente fez a Huawei convidou a gente para fazer um tour em um dos cenários que ela tem lá na China, um tour virtual, né? Convidou alguns professores, e eu tive a oportunidade de estar no meio desse convite aí. Eles fizeram a apresentação ao vivo, via videoconferência, e eles mostraram dentro do pátio que eles têm na China, não disseram exatamente onde é, eles mostraram cada um, quer dizer, tirando isso aqui, ó, que eles não conseguiram mostrar, que é também uma área que na verdade, você controlar equipamentos ou veículos dentro de minas, né? Ou seja, dentro de ambientes insalubres. Então, isso aqui eles não mostraram, mas eles mostraram aqui cenários de direção remota controlada, né? Ou seja, o veículo controlado dentro de onde não passa pedestre, o pedestre só passa se for num determinado local, como se fosse um aeroporto, né? Um negócio cheio de regrinhas e tal. Então, mostrou e funciona bem, o cara controla de dentro da cabine refrigerada, olhando no monitor e vendo o monitor dele, é como se fosse um simulador de jogo, né? Um simulador daqueles de direção. Tem vários monitores, e ele consegue ver lateral, frente, trás do veículo e tal, e o veículo responde, isso que é o legal, responde de forma instantânea, ou seja, o delay ali na casa de 5 milissegundos, garante o retorno instantâneo dos comandos que ele aplica localmente e a resposta do veículo. Então, é bem interessante. Aqui no cenário de transporte em porto, eles mostraram também, só que a máquina era uma pá carregadeira, né? Uma pá carregadeira não, um daqueles camaradas que levanta, que coloca em cima da prateleira do mercado, sabe? Não sei como é o nome daquele negócio. Esqueci agora também. Pois é, aí eles mostraram sendo operado remotamente. Então, mas é claro que o que a gente vê é o seguinte, tecnicamente está tudo resolvido, cara. Agora o que falta é aquilo que você disse, né? Ver na prática, né? No dia a dia, para ver como é que vai ser o treinamento, né? Quem é que vai operar isso aí? O cara vai... Fala. Um vesgo, será que pode operar um vesgo? Pois é, não sei, né? Se ele tiver visão... Nós já temos uma empresa aqui, professor, não temos no Brasil, nessa área de caminhões, de caçambas, esses tratores. Eu não me engano, temos uma empresa já trabalhando dessa forma. Não lembro agora, não sei se dos nossos colegas ou o senhor tem referência dessa empresa, mas eu no momento não lembro do nome. Eu vou ver se eu encontro aqui. Eu lembro dessa empresa aí, só que o que é que acontece? Ela não usa ainda 5G, ou melhor, perdão, usa 5G interna, né? Montou um cenário de 5G dentro do próprio canteiro da empresa. E não é esse? Isso. Pronto, eu lembro. Inclusive, controla aqueles caminhões grandes, né? Aqueles que têm uns pneus gigantes e tal. Eu já vi isso mesmo. Eles andam sozinhos, né? Não são autônomos, mas eles são controlados remotamente. Tem sim, eu não lembro o nome da empresa também, mas eu lembro de ter visto. Muito bem, então, na verdade, essa questão aqui, ó, quando fala de cenários para direção remota, essas três estão tranquilas, né? E essa aqui também, que
de escalonamento, né? Ou seja, reserva de recurso de veículo, que é para você poder fazer o controle. Imagina que o veículo está... Isso, em tese, já acontece, né? Eu acho que tem... É um cenário também de 5G, mas é para uma central poder controlar ou acionar algum tipo de recurso, não ele todo, mas algum tipo de recurso no veículo de forma remota. Como, por exemplo, sei lá, destravar as portas do veículo, né? Se o camarada esqueceu a chave dentro, ou emitir um alarme, né? Caso o veículo já, o condutor esteja adormecido, alguma coisa desse tipo. Então, isso aqui também é um cenário. Na verdade, essa questão, então, seriam as 4 alternativas corretas. Beleza? Muito bem. E aí, passamos para a quinta. A quinta também é de múltiplas escolhas corretas, e ele fala o seguinte: por que a tecnologia 5G é requerida para direção automatizada? Essa questão é uma questão que é fácil, mas você tem que ter cuidado com pegadinhas. Não que nessa tenha, né? Mas pode ser que tenha. Veja, direção automatizada é o mais alto nível de direção que a gente tem, tá? Então, a 5G é requerida, certeza, para direção automatizada. Agora, ele pergunta por quê. Veja, e aí eu vou dizer para você onde que você encontra no slide, no nosso slide, a questão 5. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Slide 6 e 7, se eu não estou enganado. Anotei aqui. Mas, enfim, essa aqui nem precisava consultar slide, né? Bom, para direção automatizada, você vai precisar de baixa latência? Sim ou não? Sim, né? Ela não é restrita, a 5G não é restrita pela distância e pelo ambiente? Também, né? Lembra que a 5G, a proposta é cobertura contínua? Não é isso? A letra C, ela promove a evolução da inteligência da inteligência simples do veículo para a inteligência colaborativa, que é exatamente o que acontece em termos, se você for comparar hoje os veículos autônomos que temos hoje com o que vamos ter com a 5G, é exatamente isso que acontece, não é? Você pega toda a inteligência que está embarcada no veículo, tira de dentro do veículo e põe para a nuvem, o que vai baratear, em tese, o custo do veículo, não é? Então, é exatamente isso que a 5G, isso também a 5G promove, né? Portanto, essa teria que ser marcada também. E depois, melhora a experiência de interatividade. Também a mesma coisa, né? Claro que melhora por conta de tudo aquilo que a 5G promete, não é? Que é latência baixa, banda e computação massiva. Ok? Então, a 5, todas as questões verdadeiras também. A 6, então. A 6, pessoal, vai falar o seguinte: qual dos seguintes é o aspecto mais avançado da fase de desenvolvimento da internet dos veículos, do IoV? Veja, atente para o mais avançado e atente que é uma pergunta de escolha simples, o que significa dizer que só uma você vai ter que marcar aqui. E aí pode ser que todas essas sejam aspectos da fase de desenvolvimento do IoV. Mas ele quer saber o mais avançado, tá? E aí o mais avançado, você vai ter que ver aqui qual que é. Então vamos lá. Me ajudem aí se você puder. Letra C. Letra C? C. Pronto, show de bola. É letra C mesmo. Por que é letra C? Porque é o mais avançado, né? Que é direção urbana, direção em áreas urbanas, né? Direção automatizada em áreas urbanas, ou a área onde acontece tudo de forma aleatória, né? O pedestre pode passar, o carro pode passar, um cachorro pode atravessar na via, enfim, essa é a mais avançada. Porque o resto aqui, ó, estacionamento automatizado não é a mais, é uma fase, né? Mas não é a mais avançada. Assistente de mudança de faixa também não, porque hoje já temos isso, na verdade já temos isso há alguns anos, né? E direção em... Agora, esqueci essa palavra aqui, lanes. Alguém me ajuda aí? Automatic Driving Lanes esqueci. Alguém me ajuda aí no inglês, não? Só para não deixar passar. O que é lanes? Pistas. Então,
direção automatizada direção automática em pistas, ou seja, aquela que é o piloto automático, né? Então, também não é a fase mais avançada. A fase mais avançada realmente é a letra C, onde a gente vai ter maior... Faixas, né, pessoal? Acho que é faixas aqui, isso aí. Faixas, lane, faixa. Faixa, né? Pronto, beleza. Show de bola. Faixa. É a mesma coisa aqui, né? Acabei lendo aqui, assistente de mudança de faixa, eu passei batido. Beleza, cara. Valeu, obrigado. Muito bem. 7ª questão. Opa. 7ª questão. É múltipla escolha e tem que ter cuidado com essas aí, né? Deixa eu subir um pouquinho. Qual dos seguintes são, né, na verdade, os maiores desafios da era 5G? Veja, os maiores desafios. Eu acho que essa questão nós já fizemos em outras aulas, acho que não sei se, enfim, não sei se foi nessa turma ou nas outras, mas aí, pessoal, qual dessas aqui são os maiores? Eu tenho que marcar mais de uma. Então, vamos lá. Esse tal aqui, dispositivos conectados, o aumento explosivo de dispositivos conectados na rede, é um desafio? Que nós já fizemos, A, B e D. Já fizemos. Acho que nós já fizemos. E discutimos até essa questão da C aí, que ficou isso, da latência. Então foi com a turma de vocês também, né? Então, beleza. Todas aqui entram, né? Todas essa, a ultra... Porque isso aqui é o quê? Computação massiva, baixa latência e banda, né? Ou seja, é o tripé, que é o desafio da era 5G. E o Fast Handover não entra por aquela questão que nós já verificamos e com muita propriedade vocês discutiram, nós comentamos, que é um aspecto que está resolvido do ponto de vista de camadas inferiores, né, da parte camada 1 e camada 2 está resolvido, e aí não é mais um desafio, desde a época do 4G, 3G, já não é mais desafio essa mudança, né, de rede do móvel. Tá? Então, beleza. 8ª questão. 8ª questão, múltiplas escolhas também, pessoal. E aí, aqui já entra um negócio bacana. Olha só, que aí é o que eu estou dizendo para você matar a questão na prova, basta você se lembrar de algumas conversas que nós já tivemos aqui, incluindo conversas nas aulas de sábado, né, que a gente está tendo. Não sei se algum de vocês já teve tempo de participar de uma dessas aulas de sábado, mas olha só, qual dos seguintes itens são incluídos, né, na fase 3 do 5G, que usa o teste bed, ou seja, na fase de experimentação do 5G. Tá? Aí veja, para você marcar essa questão, eu vou te dizer, deixa eu ver se eu separei o slide para você ver se, nem sei se essa questão tem, mas tem questão 8, slide 7 e 8. Né? Se depois quiser dar uma olhada. Mas veja só, não precisa muita coisa para você matar essa questão, não. Por quê? Porque quando ele está falando de fase 3 é a última fase, sabe? É a fase de implantação, lá na frente. Então, se é a última fase, a gente não está falando mais de NSA, de arquitetura NSA. Porque NSA são nas fases anteriores, ou seja, é aquela arquitetura onde você usa ainda o núcleo 4G. Certo? Então, é a não standalone arquitetura. Ok? Então, se você está falando de fase 3, você não está falando de NSA. Tá certo? Se você está falando de fase 3, certamente você vai estar falando de arquitetura SA. Portanto, aqui, ó, pode marcar essa e pode marcar essa. Ou seja, testes dentro, né, testes indoor, testes de bancada com arquitetura SA e testes de campo com arquitetura SA. É isso que a fase 3, é isso que é incluído na fase 3. Por que você não marca a e a B? Primeiro, porque essa aqui é NSA e esse aqui diz teste de compatibilidade entre vendedores, entre fabricantes. Não acontece mais isso na fase 3. Tá? Isso aconteceu nas fases 1 e 2, porque a gente está falando de teste de compatibilidade com o equipamento de usuário lá, né? com o equipamento terminal, com o terminal de usuário. Tá? Então, nessa questão 8, a gente mataria por conta da fase 3, e aí a gente já tinha dado aqui uma colher de chá, né, quem elaborou a questão, para poder dizer que já botou o SA para a gente poder matar. Muito bem. Cláudio? Oi. Aproveitando essa questão aí do SA e não SA, eu fiz um mock essa semana e caiu uma questão aqui que eu fiquei na dúvida. Ela era single choice e perguntava assim,
qual das seguintes arquiteturas de redes pertence à arquitetura SA? Perfeito. Aí nas respostas tinham opção 5, opção 7, opção 3A e opção 2. Certo. Eu marquei a opção 2, mas eu me recordo que a opção 5 também pertencia a SA. Isso, perfeito. Boa. E ela era single choice. Eu fiquei na dúvida. Boa. Agora, a questão diz assim, qual das arquiteturas pertence a SA, né? Isso, a SA. E era single choice e tinha 2 e 5. Isso. Essa questão, ela está errada. Eu já escrevi lá pro... Você tirou print dela? Tirei sim. Se você puder me mandar o print, porque eu já mandei esse print lá para a Huawei, pro CEO, né, da Huawei, e ele garantiu para mim que tinha alterado isso, certo? E você fez esse mock quando? Olha, hoje é quinta, eu fiz terça-feira. Não, então manda para mim que eu vou citar que foi feito terça-feira e dizer para ele que não foi alterado ainda, porque isso é um erro. Porque olha só, o SA, o que acontece? A Huawei, por algum motivo que a gente desconhece, ela, em alguns momentos, está aí um exemplo, eu até citei isso nas aulas, eu acho, né? Nas aulas e nos vídeos. Por isso que a gente fez um vídeo separado de option. Porque na Huawei, e tem outras ICTs, né, outros cursos tipo esse nosso, de outras instituições, que adotam essa mesma política. Fala assim, ó, as pares são SA, né? E as ímpares são NSA, entendeu? Aí, se as pares são SA, então a 5 não entra, né? Só entra a 2. Mas aí entra a 4 também. E aí? Entendeu? E de acordo com a regra que tem lá, feita pelo 3GPP, ou seja, o cara que normatizou o negócio, não é assim que funciona. Não é par e ímpar, entendeu? Então, essa questão aí é uma questão que está errada, a gente já reclamou com a Huawei, e eles reconheceram que está errada e falaram que ia mudar, mas pelo jeito não mudaram ainda. Mas você respondeu certinho. SA pode ter 2, se disser para você, ó, qual arquitetura é SA? Se for múltipla escolha, é 2 e 5. Agora, se aparecer 2 e 5 numa de single choice, de escolha simples, qualquer uma que você marcar está certa. Agora, para quem está fazendo mock, e se porventura, veja bem, aí vai uma recomendação, porventura cair no exame, pode ser, né, que aconteça, eu digo para você, opte pelo que você, faça a sua mesma opção, vá na 2, certo? Mas você tem que saber, 2 e 5 são options SA. Tá bom? Ok. Manda teu e-mail aí no chat, por favor, porque eu não tenho Telegram, não. Não, tá bom. Tu não tem Telegram? Depois tu não participa lá do grupo, né? Por isso. Então deixa eu colocar aqui. Ó, ccm @ifto.edu.br. Tá aí. Beleza? Aí você manda para mim que já ajuda, né? Porque eu já tinha reclamado disso, mas pelo jeito ainda não consertado, não. Bom, então vamos lá, pessoal. Questão 9, então. Questão 9 fala o seguinte: qual dos seguintes são fases de desenvolvimento qual das seguintes alternativas são as fases de desenvolvimento do CV2X, né? Qual das seguintes são... Tá, beleza. Então, deixa eu ver onde é que a gente encontra isso. Ver se eu anotei. Não, questão 9 eu não anotei. Mas isso aqui é muito tranquilo também. E aí, vocês têm alguma ideia, assim, no chute ou na certeza? Como são múltiplas alternativas, ele quer saber qual dessas alternativas são as fases de desenvolvimento do V2X, do CV2X. E aí? Eu acho que a B e a C. Olha só, B e C, claro, né? Porque aí vem aqui LTE V2X, que é a fase anterior, né? A fase que usa a rede de acesso 4G, perfeito, e a 5G V2X. Por que não entra GSM? Porque não tinha V2X, veículo, né, comunicação veículo to qualquer coisa, nas redes 2G, né? Porque GSM é 2G e o MTS é 3G. Então, nem na 3G, nem na 2G não tinha ainda nada relacionado à comunicação de celular, comunicação via celular, né?
para veículo, envolvendo veículo para qualquer coisa. Então, certinho aí as ponderações do Roberto. Bom, a 10ª, ficou aqui cortado, mas eu já mostro ali para vocês. Diz o seguinte: qual dos seguintes benefícios são trazidos, se é que eu posso usar essa, né? São trazidos, vou usar assim mesmo, pelo 5G para doutores e médicos e pacientes, né? Médicos e pacientes. E aí, o que é que vocês acham? Essa aí eu acho que eu anotei a questão 10. Pô, não anotei também não, anotei a 11. Mas isso tem no slide, cara, eu esqueci de anotar aqui. Mas e aí, o que é que vocês acham? Vou colocar aqui, já que vocês sabem qual é a pergunta já, né? Vou tentar baixar ela aqui mais um pouquinho. Então, essas alternativas aí. Mais eficiência e rapidez? Será? Ou seja, a 5G vai trazer... Imagine um cenário de medicina remota, né? Consulta remota. Imagine se vai trazer mais eficiência e rapidez. Se eu posso me consultar de casa com o meu médico, então o médico vai poder me atender de forma mais rápida, porque eu não vou ter, né, que me deslocar, e também vai ter mais eficiência, não vai? Porque ele vai poder atender, enfim, de forma mais sistemática, concorda? Então, eu particularmente marcaria isso aqui. Isso será um dos benefícios. Mais segurança? E aí? O que é que vocês acham disso aqui? Mais segurança? Quando eu respondi a primeira vez essa questão, pessoal, eu fiquei na dúvida do que ele estava se referindo de segurança. Mas depois eu entendi e passei a entender que isso aqui era verdade, porque quando fala de segurança, na relação médico e paciente, ele está se referindo se uma consulta é feita remotamente, ela pode mais facilmente ser auditada, você concorda? Então, diminui um monte de problemas de assédio, enfim, ou de revisão, de auditoria mesmo, né? Então, a segurança está nesse aspecto, e isso é uma coisa que foi trazida. E, na verdade, pessoal, se você for olhar, der um Ctrl F aí no seu PDF, você vai encontrar que existe um slide, porque eu não separei, mas tem um slide específico que mostra exatamente as 4. Então, eu vou até já marcar aqui, ó, letra C também, porque é mais economia, e resolve o problema da equipe médica por razões naturais, né? Então, uma coisa puxa a outra. É mais eficiente e mais rápido, é mais seguro, ou será, né? É mais econômico para todo mundo, para o médico e para o paciente, e resolve o problema da equipe médica pequena, né? Porque você pode, com uma equipe médica, ou seja, um médico pode atender um número maior de pacientes localizados em outras, né, fisicamente em outras regiões. Então, você tem uma equipe médica pequena aqui, você pode solicitar o auxílio de uma equipe médica maior, né, para atender ou para ajudar no atendimento local aqui dos seus pacientes. Página Beleza? 61, professor. Eu acho que é página 61, slide 62. Eu disse que é isso. Massa, legal. Pronto, então tá aí, ó. Então, já segue a dica aí. E aí tem justamente as 4, né? Nesse mesmo formatozinho aí, né? Beleza. É exatamente isso aí, cara. Veja que a maioria das questões estão nos slides. Na questão 11, aí você vai no slide 69, né? 69 ou 68, enfim, que ele fala o seguinte, ó, qual das seguintes alternativas tem o requerimento mais alto, né? Mais alto requerimento de banda, né? No que eles chamam de B-Scan. Ou seja, vocês sabem o que é B-Scan? Alguém já parou para dar uma olhadinha o que é B-Scan? B-Scan, pessoal, é um serviço que ele é usado não só... É uma técnica, na verdade, né? Que não é usado só em medicina, não. É usado em construção civil também. Tem A-Scan, B-Scan e C-Scan, que é para você poder escanear uma estrutura através de imagem e som. Entendeu? Imagem e som. É como se fosse uma ultrassonografia com imagem e som. Entendeu? Mas isso pode ser usado na área médica, mas também pode ser usado na área de estrutura civil, né? De obra civil. Então, o que ele pede aqui é qual dessas alternativas apresenta o mais alto requerimento de banda, no que a gente chama de B-Scan. Baseado no que a gente acabou, no próprio conceito de B-Scan, a gente chega à conclusão aqui, ó, que é
imagem ultrassônica, ou seja, é o ultrassom, que já está implícito aí, que tem som, né, como se você estivesse fazendo como é que se chama? Uma ultrassonografia, né, normal, só que essa sonografia com uma imagem digital e com uma definição específica, uma alta definição, tá? Então, por isso aqui, essa é a alternativa correta, em detrimento de controle de operação, que não precisa tanto de banda quanto a ultrassom, a ultrasonic imaging, né, ou seja, a imagem, a ultrassonografia com imagem e som. Também não vai precisar mais de banda do que uma call, uma chamada de tempo real, uma videoconferência, e também a comunicação entre médicos e pacientes, que pode acontecer de qualquer forma, né, via áudio, via vídeo, via mensagem de texto. Então, de todos esses recursos aqui, o único que tem a ver com Basecamp é esse aqui, ó. E, obviamente, para além de ter a ver com Basecamp, ele também é a única opção que traduz aí o requerimento alto de banda, né, de uso de banda. Tá bom? Essa seria a 11ª. Muito bem. 12ª, a gente volta para verdadeiro ou falso. E aí, vamos ver se eu ouço vocês aqui. Ó. Internet dos veículos requer a coordenação da inteligência de rede e infraestrutura do veículo montado... na verdade, vamos lá. Às vezes a tradução, traduzir em tempo de execução fica assim, né? Então, vamos lá. A internet dos veículos requer uma inteligência de rede, uma coordenação entre a inteligência de rede e a inteligência de infraestrutura, além da integração com os serviços montados dentro do veículo. É verdade ou falso isso? Você entendeu aí a tradução em tempo real? Então, ele está dizendo que para eu ter uma internet dos veículos, eu preciso que a rede consiga pensar, preciso que a infraestrutura, ou seja, a infraestrutura da via, né, ou seja, a rede, a nuvem precise pensar, a infraestrutura da via precisa pensar, as duas precisam comunicar, e o veículo também precisa pensar e precisa se comunicar com esses outros dois. Isso é a internet dos veículos. Verdade ou falso? Acredito que é verdade. Verdade, né? Verdade. Completamente verdadeiro. Senão ia contra todos os princípios aí do 5G. Isso, perfeito. Aí é aquela história da questão bônus, né? Essa questão aqui, pessoal, eu fiz questão de colocar aqui, porque caiu na minha prova, muita gente me perguntou antes também, antes de eu fazer a prova e tal, e se você for ver no PDF, deixa eu ver se eu separei aqui, questão 13, olha no PDF 44 lá, para mim, por favor, na PDF 44 já, no slide 44, dá uma olhada lá, que você vai ver que lá vai ter escrito a resposta para isso, vai ser 99,99%. Certo? Só que não tem isso aí, não tem isso na resposta. E aí, qual é a explicação? Bom, a explicação vai no seguinte caminho. Quem trabalha com infraestrutura de rede já é mais um pouco acostumado com isso. Deixa eu só ler a questão aqui. Ele fala o seguinte, aqui é off, né? Esse G aqui não. Qual dos seguintes é a taxa ideal de disponibilidade, né, para a direção automatizada cooperativa? O que é que a gente tem que entender? Quando ele fala, toda vez que a gente fala de taxa, do ponto de vista de rede, a gente está falando sempre de uma informação que tem que ser, e aí você diz assim, Cláudio, tem que ser, isso é regra, tem que ser dada com 5 casas decimais, certo? Tem que ser dada com, boa prática que se dê com 5 casas decimais, beleza? Muito bem. Então, por que no PDF lá está 99,99 e aqui ele pediu em outra escala? Justamente porque aqui ele pediu a taxa ideal de disponibilidade. Claro que se a questão viesse aqui 99,99, você ia marcar ela, mas se tivesse 99,99, não podia ter essa aqui, ó. Certo? Não podia ter essa. Tá certo? Então, qual é esse formato aqui? É o formato que a gente chama de formato normalizado, né?
Então, você só fez multiplicar aí por 100 para poder chegar nessa... Você normalizou, né? Você multiplicou por um valor para afastar as casas decimais todas para o lado esquerdo, para o lado direito aqui do ponto decimal, ou seja, para tirar a parte inteira, né, do número e jogar tudo para casas decimais. Então, esse valor é o valor normalizado do que está no PDF, que é 99,999, se eu não estou enganado, não é isso? Confere para mim aí, por favor. Alguém? Alguém conseguiu conferir? Slide 44. Bom, se vocês ainda conseguiram, eu vou olhar aqui no meu, então. 44. Não é tão demorado de ver, não, cara. Encontra aqui rapidinho. 44, tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó? 44 tem uma tabelinha. Eu tô olhando para ela aqui, eu não tô compartilhando com vocês, mas tem uma tabelinha e que mostra aí, ó, Cooperative Automated Driving, né? A latência é 3 milissegundos e a reliability, o percentual de reliability é 99,999, ou seja, a mesma coisa de que 0,59 depois da vírgula devidamente normalizada. Beleza? Aí só para você ver, ó, se a pergunta fosse outra. Exatamente. Mas por isso que eu fiz questão de colocar, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, isso aí não vai cair, isso aí nós não vamos pedir isso aí não. Caiu na minha prova. Na minha prova de certificação, né? Então, a gente pode esperar sim que caia. Só que aí ele pediu a direção cooperativa automatizada, ele pode pedir a direção avançada. Aí a direção avançada é a mesma taxa, tanto na tabelinha aqui, tem a taxa de latência é 3 milissegundos e a reliability é 99,999. Só muda o throughput. Ó. O throughput da direção avançada tem que estar 53 megabits por segundo, enquanto que a cooperativa tem que ser 1000. Ou seja, na verdade, 1 giga, né, por segundo. Tá? E aí tem direção remota, direção automatizada e tal. E aí tem essa tabelinha aqui. Então, por isso que eu digo que é sempre bom a gente abrir o PDF, que dá para a gente ir acompanhando legal. Muito bem. Então, vamos para 14. Na 14, pessoal, vai perguntar para a gente, também é single choice, né? Uma questão bacana, mas simples também. Opa, passei. Aqui. 14. Beleza. 14 eu anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei. Não anotei o PDF, o slide. Fala o seguinte, qual dos seguintes aplicações médicas não necessita ser suportada pelo 5G? Não necessita de 5G, na verdade. Então, vamos lá. Analisando uma por uma. A localização do paciente. Cirurgia remota. Bom, se cirurgia remota não precisar de 5G, aí lascou tudo, né? Acho que é a letra A. Eu também estou inclinado, né? Porque isso aqui só vai precisar de localização do paciente do GPS, né? Eu marcaria essa. Por quê? Porque cirurgia remota vai precisar de 5G. Endoscopia remota via robô também vai precisar. Imagina aí, está fazendo endoscopia e não tem... Aí o ping aumenta para 50 milissegundos. Difícil, né? E a Remote Base Scan, que é aquela ultrassonografia que a gente acabou de comentar em cima, também precisa de 5G. Portanto, letra A. Tá? Questão que a gente sempre brinca aqui, né? Questão bônus. 15, é verdadeiro ou falso? Aí nessa 15 fala o seguinte, ó. Device to device, que é a sigla de D2D, né? Ou seja, a comunicação direta, dispositivo a dispositivo, permite que o dispositivo se comunique um com o outro sem requerer a rede. Olha, esse é o puro conceito de device to device, né? Então, isso é verdade. Beleza? Lembrando sempre que, às vezes, as questões não são tão óbvias assim, mas é por isso que é preciso você saber o que é device to device, né? E aí lembra sempre, no 4G a gente não podia fazer isso, né? No 5G a gente pode agora fazer isso em determinado momento, né? Em determinada option lá, né? Você consegue, já na arquitetura SA, você consegue ter o dispositivo comunicando com o outro, sem necessariamente ter que acessar
a rede do núcleo, ou seja, sem ter que ir na rede, na portadora, né? Na rede, não é que a gente chama portadora, não, na rede de transporte, né? Mas isso só é permitido a partir da arquitetura SA e de uma determinada option lá. Que no caso é a option 5, né? Muito bem. 16ª. Vamos lá. Qual dos seguintes serviços, veículo de qualquer coisa, qual dessas declarações está incorreta em relação ao serviço V2X? E aí, galera? É só uma para marcar aí. Então, vamos lá. V2X, ele diz que a implantação é centralizada, né? Primeira informação que ele dá aqui. Depois ele diz que o algoritmo da terceira parte, a implantação do algoritmo da terceira parte você precisa, né, de um framework implantado para fazer a cooperação, né? Ou seja, quando ele chama de terceira parte, é algo que não está dentro dessa comunicação, precisa ser implantado para participar da comunicação. Isso aqui enfim, vou deixar você analisar se é verdade ou não, a gente quer a incorreta, né? Depois, posicionamento no nível de centímetros, ou, né, V2X precisa ter um controle ali em termos de distância de objetos, precisa ser uma distância pequena. Não sei se em centímetros, mas precisa ser pequeno. E capaz de evoluir para a direção automatizada cooperativa. E aí? Qual dessas aqui está completamente errada em relação ao serviço veículo de qualquer coisa? Comunicação de veículo com qualquer coisa. Parece interpretação de textos, tem. Deus do céu. Mas, ó, você vê, deixa eu ver se eu anotei esse troço aqui, 16, não tem a 17 aqui. Mas você encontra isso também, tem outra tabelinha aí no slide, você vai entender o seguinte, na verdade não é uma tabelinha, é um contexto, né? Veja só, a comunicação do veículo com a pista, veículo, para ele não bater no pedestre, tem que comunicar com o pedestre, ele tem que comunicar com a infraestrutura de rede, tem que comunicar com outro veículo. Se toda essa comunicação for centralizada em um único ponto, o que é que você acha que vai acontecer? Claro que, né? Veja, para o veículo comunicar com outro veículo, tem que ir nesse ponto centralizado para chegar no outro veículo. Para chegar na pessoa, tem que ir no ponto centralizado para chegar na pessoa. Isso não vai aumentar o atraso? Não vai aumentar o delay? Sim ou não? Sim, ixi, muito. Não é? Então, se vai aumentar o delay, me parece uma consequência clara e lógica de que esse serviço não pode ser centralizado. O veículo, a comunicação do veículo com qualquer coisa, ela tem que ser pontual, né? Ou seja, pontual, que eu digo, ela tem que ser distribuída. Não pode depender de um único, né? De um ponto centralizado. Portanto, essa aqui é a única alternativa que está completamente equivocada. A comunicação entre veículos, ela não pode ser centralizada. Se ela for centralizada, ela não vai funcionar. Ou, se funcionar, vai funcionar com alto delay e está fadada a dar confusão, né? Ou seja, a gente ter problemas com essa comunicação e acidentes e tudo mais. Tem que ter uma interação, né, com os outros, né? V2X V2P, tem um I, tem um N, tem outros lá, né? Perfeitamente. Que é rede, infraestrutura, pessoas, né? Então, tem tudo isso. Então, as outras opções, se você for analisar, todas as outras não estão incorretas, porque você precisa de uma, né? Se não é centralizado, é distribuído. Se é distribuído, você vai precisar de outras partes comunicantes. Então, a B está certa. Posicionamento em nível de centímetros, claro que está certo, a gente precisa, né? Em poucos centímetros, para poder um carro não bater no outro, não atropelar um pedestre, então está certo também. E ela é capaz de evoluir? É capaz de evoluir para a direção automatizada cooperativa, que é o quê? Um carro dirigindo sozinho e percebendo que tem um outro carro que está dirigindo sozinho também e dá preferência para ele, para os dois não se chocarem. Esse é o ápice da direção automatizada, né? Que é a direção automatizada. Inteligência artificial. Exatamente. Que, inclusive, só dando um spoiler aqui, será o próximo curso que a gente vai lançar agora em junho,
é o preparatório para, tipo esse, né? Só que é o preparatório para certificação HCIA e IA, né? De inteligência artificial. De inteligência artificial. Beleza? Aí, se vocês fiquem atentos aí, quem tiver interesse nessa área, né? Que a nossa ICT vai lançar em junho o preparatório para esse curso, para a certificação de IA também. Muito bem, então... Então, RS, então, vai demorar, né, professor? Não, cara, na verdade, o que acontece? O RS, para sair de novo, porque, como eu te disse, são duas ICTs que nós temos aqui. Então, uma está cuidando somente dessa parte aí dos HCIA, entendeu? E aí o RS já foi, só que tem outra. Então, a gente está preparando um outro, na outra ICT, a gente está preparando uma outra turma, tanto de HCIA quanto de HCIP, de RS, tudo de RS. Então, vai sair também. Só que o HCIP deve sair para o segundo semestre e o HCIA deve sair para esse semestre ainda. Tá bom? Eu não escutei. Se alguém falou aí, foi muito baixinho, cara. Eu não escutei, não. Cara, mas deixa eu aumentar meu alto-falante aqui. Fala aí de novo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu ouvi. Fala aí. É porque, professor, o que eu vejo em muitas turmas aí, o pessoal não valoriza esses cursos. Não valoriza. Na aula de apresentação é 200 pessoas. Na segunda aula é 150. Na terceira aula é 100. No final, na quinta aula, tem 10 pessoas. 16. Exatamente. É porque, sabe o que acontece, cara? Os cursos, eu tenho uma teoria comigo. O curso que não é pago, imagina assim, se você não pagou 800 conto no curso, a primeira dificuldade você larga de mão, porque você não teve custo. Não é? Agora, se você investiu ali, infelizmente é assim, né? É o meu pensamento que eu tenho hoje. Se você investiu 800, você vai dizer, peraí, cara, pô, botei 800 conto lá, não é possível. Vou lá, porque vou perder, não. Algumas pessoas pensam assim, sabe, professor? Algumas pensam, exatamente. Infelizmente, né? E eu vou te dizer, pela experiência que eu tenho tido aqui nesses cursos aqui, cara, é a maioria, infelizmente. É a maioria. Claro que tem um pessoal que está fora da curva, né? Vocês aqui estão fora da curva, estão aqui batalhando e tal, sabem da importância. E, enfim, mas não tem o que a gente fazer, né, cara? É fazer a nossa parte aqui e tentar ver se o pessoal aproveita, né? Porque é uma oportunidade. Uma oportunidade. Tanta gente perdeu, por exemplo, o pessoal que não fizer o HCIA 5G, quando chegar o HCIP 5G, não vai fazer. Ah, mas pode fazer. Não, pode fazer se você for fazer em outra ICT, né? Conosco aqui, a gente já definiu, olha, só vai fazer a continuação da carreira de certificação da Huawei, na nossa ICT, se você tiver o pré-requisito da anterior, né? Então, você tem o HCIA daquele serviço? Tem. Então, você é candidato ao HCIP. Ah, tem o HCIP, você é candidato ao HCIE. Isso vai filtrar muitos profissionais, vai filtrar muita galera que valoriza. Pois é, mas a ideia é essa, cara. A ideia é essa, sabe? Porque, enfim, é o que eu estou dizendo, essa plataforma que a gente está aqui o nível de certificação básico, né, cara? Então, se no básico o camarada não se interessou e não evoluiu, às vezes ele não conseguiu a certificação, mas ele interessou, né? Então ele faz outra vez e consegue. Mas se ele não se interessou, os cursos são muito mais densos. Pra você ter uma ideia, o HCIP nosso que nós estamos programando aqui são 2 semestres de curso. Entendeu? É preparatório mesmo, porque senão não dá para fazer a prova. Entendeu? Avalie os outros, né? O nível de engenharia, o HCIE lá. Mas tem que lembrar sempre assim, quanto mais você tiver certificado, quanto mais nível você tiver de certificação, mais você vale no mercado também, né? Hoje, HCIA, vamos combinar, HCIA, CCNA, essas coisas de nível de assistente, todo mundo tem. Agora, passou para HCIP, CCNP, que são certificações profissionais, aí você começa, aí o sarrafo aumenta e aí você começa a ter um filtro melhor. Por isso que os empregadores, eles obviamente pegam ali o HCIA, vê se você tem, beleza, se tiver, já diferencia dos outros, mas se tiver um cara que tem HCIP ou HCIE, ele não tem nem comparação, passa na sua frente com força. Muito bem, galera, vamos lá. 17, ver se a gente consegue terminar essas 22 aqui.
qual dos seguintes podem ser alcançados, as seguintes alternativas podem ser alcançadas com nível 3 de direção automatizada. Aí vale um detalhe. Eu vou abrir meu PDF aqui para procurar isso aqui para você, porque eu preciso que você veja uma tabela. Vou até... Deixa eu ver aqui se eu tenho 17. Tem 17, slide 19. Abra aí junto comigo, por gentileza. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Porque isso aqui cai pra caramba. Slide 19, foi o que eu disse? Slide 19. Vai lá no slide 19, por gentileza. Slide 19. É isso aí. Pronto. Todo mundo tá no slide... Assim, quem puder estar no slide 19, beleza. Eu quero comentar com vocês o seguinte, ó. Existem 5 níveis de direção 5 níveis de direção no tal do IOV, 5, certo? E aí, nesse slide que eu estou dizendo, que para mim é 19 aqui, você pode vir aí no 18, ele tem um slide que fala só disso, aí tem lá as figurinhas e os números, e os anos, né? Então, em 2009, a gente estava no nível 0 de direção de IOV, que era sem automação nenhuma, ou seja, no automation, como ele diz aí, tá? Aí, quando passou ali de 2019, aí passou 2009, na verdade, 2010, 2011 e tal, aí ali no ano de entre 2019 a 2020, e aí ele coloca aqui no slide, no ano de 2017, que foi basicamente ali onde a gente começou a ver alguma coisa em termos de IOV, a gente teve o nível 1 e o nível 2 em 2017. O que é o nível 1? O nível 1 é a direção assistida. Lembra o que é a direção assistida? Partida em rampa, prevenir que você sai de faixa, que você vai sair de faixa e tal. Então, esse é o nível 1, que é o driver, a direção assistida. O nível 2 é a automação parcial, certo? Automação parcial é controle remoto, tá? E aí já nesse nível 2 já entra o que a gente chama de C-V2X. Tá tudo aqui no slide, cara. É só você consumir esse cara aí, tá? Bom, aí quando passou para o nível 3, que já foi em 2020, a gente tem a direção condicional, certo? Que é uma direção que é automatizada baseada em algum tipo de tráfego. Ou seja, ele diminui a velocidade, aumenta a velocidade, baseado em alguma condição percebida na via. É o que se chama de automação condicional. Você ativa ou desativa alguns tipos de função do automóvel, do veículo, dependendo de algumas condições de tráfego, tá? Então, é a direção condicional nível 3. Quando a gente passou ali para ainda, que é o que a gente espera, né? Depois de 2020, ou seja, 2021, e aí ele coloca aqui no slide 2020, até 2025, né? A gente vai alcançar ali o nível 4 e o nível 5, onde no nível 4 a gente tem alta automação, né, que a gente tem os carros que vão andar mesmo, os táxis que vão andar, enfim, bicicleta, que vão identificar tráfego de bicicleta e tal, os ônibus que vão circular livremente em campos, enfim, nível 4, é a alta automação. E tem o nível 5, que é a automação full. A automação full é aquilo que queremos chegar, que é a direção automatizada, independente das condições de tráfego, todo mundo conversando com todo mundo, que é o sonho de consumo. Então, veja, do 0 de 2009 ao 5 em 2025, passando aí pelos níveis 1, 2, 3 e 4, sendo 1, direção assistida, 2, automação parcial, 3, automação condicional, 4, autoautomação. E aí o 5, automação completa, e o 0 sem automação nenhuma. Tudo legal? Aí, veja, baseado nessa pequena revisão, né? Aí a pergunta fica clara, porque ele diz o seguinte, ó, qual dos seguintes alternativas podem ser alcançada, atingida no nível 3? Nível 3 qual que é, pessoal? Olhando no PDF lá, nível 3 é direção automação condicional. Então, o que é que você vai marcar aí, então? Qual a letra? A direção condicional aqui, ó. Beleza? Nível 3. Tranquilinho? Show de bola. 18. 18 fala o seguinte. E aí a 18, eu tenho ela aqui? Não anotei, só anotei agora a 20 e a 21.
A 18 fala o seguinte, significativamente promove a implantação de cuidado com a saúde, né? Não, de cuidados inteligentes, na verdade, cuidado com a saúde, cuidado inteligente. Qual das seguintes cenários de aplicação é mais demandado? Ou seja, quando você tem aí o cuidados inteligentes, né? Qual dessas alternativas, é uma só para marcar, precisa de mais demanda, precisa de mais recurso da 5G? Veja, Smart Care, né? Então, ele está falando de cuidados inteligentes. Aí, certamente, esse termo aqui é usado em saúde, por isso que eu já falei em saúde aqui, né? Então, Smart Care tem a ver com saúde. Qual dessas alternativas aqui é a mais usada? É a que demanda mais recurso de rede? Letra B, cirurgia remota, com certeza, né? Porque monitoramento via wireless, não, localização de paciente, não, e reconstrução remota, construção remota, na verdade, também não, né? Então, realmente, é que vai demandar, dentro desse cenário de Smart Care, vai demandar mais recurso, é a cirurgia remota. Positivo. 19 diz o seguinte, aí a 19 está no slide, também não, eu não anotei, mas que coisa, hein? Só anotei a 20 e a 21 agora, mas eu não sei qual é o slide, mas é fácil você encontrar aí. Qual das seguintes declarações é incorreta, ou está incorreta, sobre o uploading da realidade virtual e realidade aumentada, da aula, né? Na verdade, conteúdo de aula, conteúdo de professores, envolvendo realidade aumentada e realidade virtual na nuvem. Ou seja, qual disso aqui, qual dessas alternativas, A, B, C e D, está incorreta em relação ao uso, né? Uso por professores de realidade aumentada ou realidade virtual na nuvem. E aí? A gente quer, single choice, e eu tenho que escolher apenas uma alternativa. O que é que você me diz aí? O ruim dessas questões é que você tem que ler muito, né? Muito, né? Tem que ler alguma coisa, né? Então, vamos lá. Ele quer a incorreta, não é isso? Deixa eu ver se eu até me esqueci. Ele quer a incorreta. Tá aqui, incorreta. Tá bom. Então, vamos analisar uma por uma. Imagens ele quer saber em relação ao upload, né? Lembrando, upload. Beleza. Então, realidade aumentada e realidade virtual, imagens nessa condição, e áudios são efetivamente codificados no áudio e vídeo stream no cliente. Ah, mas aí isso aqui já é um candidato a eu marcar isso aqui como incorreta, porque ele está falando de cloud, não é? Se ele está falando de cloud, não vai ser feito isso no cliente. Essa codificação de áudio e vídeo vai ser feito na nuvem, porque senão perde ou perde parte da funcionalidade da cloud, né? Então eu vou deixar aqui marcado parcialmente, vou até botar de azul, para não botar uma cor. Opa, cadê? Eu quero botar uma cor diferente aqui, rapaz, não entendeu? Vou deixar vermelho mesmo. Aí vamos ver a segunda. A computação na nuvem, a capacidade de computação na nuvem é usada para rodar, para executar, renderizar o display e controlar as aplicações. Isso é verdade, né? É para isso que a nuvem serve. A renderização com altos requerimentos de latência é implantada perto do usuário do serviço, porém não necessita ser retransmitido para o... Ah, beleza. Então, isso aqui é verdade também, isso não é incorreto. Porque se você renderizar, né, fazer a renderização mais perto do usuário, ou seja, aquela história do Edge Compute, né, melhor, ou seja, facilita, não é, o acesso, né? Ou seja, você diminui o delay do serviço porque você aproximou a computação mais pesada do usuário final, não é? Você levou o poder de processamento mais para a borda da rede, mais para perto do usuário do serviço. Então, isso aqui é verdade também. E a letra D, a implantação do Edge, da arquitetura de Edge, de computação de borda, é recomendada para reunir requerimentos de baixa latência dos serviços. Também é verdade. Portanto,
resumindo aqui, a minha suspeita era verdadeira, né? A letra A é a única que está completamente incorreta nesse contexto de AR/VR. Ok? Beleza. Essas questões eu recomendo que vocês gastem um tempinho mais, essas de que tem muito texto, né? Porque às vezes nesse texto tem pegadinhas semânticas, né? O inglês ali. Bom, vamos lá para a penúltima, que diz o seguinte. Aí essa penúltima que anotei também, que é nota de rodapé, tem no slide aqui, 43. Tanto a 20 quanto a 21 estão todas no slide 43, tá? Fala o seguinte, qual dos seguintes é o tempo de viagem mínima, né? O chamado RTT, Round Trip Time, mínima não, máxima, né? O máximo RTT do serviço 5G V2X. E aí você vai lá no slide 43, que você vai ver lá uma tabela, como eu estou vendo aqui. E aí nessa tabela você vai facilmente identificar que a resposta é 20 milissegundos, porque vai de 20 até 2, né? Confere aí para mim, por favor. Eu ia aqui no meu 43. É 43 mesmo? Falei 43, né? Tá aqui. Baixa latência, ó. 5G ele mostra no slide, se você está vendo aí, mostra um veículo muito bonitão, aí mostra os serviços aí, né? IVI, V2N, V2P, V2V, V2I, né? Mostra lá. E aí, mostra embaixo Seamless Connection, lá o latência tem de 20 até 2. Então, isso é considerado baixa latência. Só que ele quer o máximo, né? Então, o máximo, 20 milissegundos, de acordo com o slide aí. Portanto, alternativa C. Tá bom? E por último, para a gente encerrar, aliás, ainda tem a 22, né? Eu sei que é só até a 21, não, tem a 22. A 21, que também está no slide 43, fala qual dos seguintes cenários de aplicação IoV podem ser implementados no 5G V2X. Aí, como é múltipla escolha, né? Você vai ter que marcar mais de um. E aí você teria que marcar aí qual? De acordo com aquele nosso desenho, você vai marcar todos, né? IVI, de acordo com o desenho do slide 43, vai marcar a operação tráfego, o escalonamento, o agendamento e operação de tráfego, tá? Vai marcar o door-to-door, ou seja, o D2D, né? Device-to-device service, e coordenação veículo com a via. Então, todas essas as quatro alternativas são cenários de implementação do 5G V2X, de acordo com o material e, enfim, aquilo tudo que nós já explicamos anteriormente, inclusive nas aulas gravadas. E, por último, não menos importante, a questão 22 fala device to device, permite... isso aqui nós já fizemos, né? Isso aqui está duplicado, não vou nem fazer, mas a gente sabe que isso aqui é verdade, né? É o conceito de D2D, então eu acho que essa é uma das primeiras questões que tem lá em cima. Muito bem, então, finalmente concluímos aqui, vou parar a minha apresentação, só para a gente concluir a nossa última aula formal, né, do nosso curso. São 40 horas, nós tivemos 40 horas de aula aí, envolvendo 4 semanas, na verdade foram 5, né? 5 semanas. O material vai ficar disponível para vocês o tempo todo, tá, pessoal? Como já falei isso para as outras turmas, o material lá do Classroom vai ficar disponível para você. Eu não costumo fechar as turmas, não. Então, vai ficar ali o tempo todo para você estudar, mesmo depois que terminar o curso, depois que você fizer a certificação. Não baixei alguma coisa, não baixei um vídeo, não baixei um PDF, algum material que está lá. Vai ficar disponível para você baixar, para você entrar, não vou fechar a sala. E eu recomendo fortemente que, a partir de agora, façam o estudo dirigido das 2 listas de exercício e participem sempre que puderem, até o exame, nossos aulões de sábado, tá? Sempre de 16. Vocês eu não coloquei vocês no convite ainda, mas eu vou colocar, sempre de 16 às 17 de sábado, exceto com algumas exceções que eu aviso antes, mas normalmente a gente tem esses encontros. Eu vou pegar sempre a lista 1 ou a lista 2 e vou sorteando lá, vocês vão dizendo o número.
Faz a 13, faz a 20, comenta a 140, e aí a gente vai comentando durante 1 hora para ir fazendo sempre um esquenta, né? Para não deixar esfriar, porque, acredite em mim, se você passar 1 semana sem olhar para isso, sem olhar para esse PDF, na semana seguinte você já não lembra mais. Não lembra mais de detalhes que podem fazer a diferença na hora do teu exame. Beleza? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tá, então vamos fazer... Olha só que beleza. Sabe quantas pessoas tem aqui hoje na sala? 6. Bem que o colega falou ainda agora. Quem foi que falou? Foi o Kevin, foi? Foi o Kelvin. Falou o Kelvin, né? Mas escuta, professor. Tô na escuta. Foi eu que falei. Pois é. Aí, olha só, tirando eu, tem 6. Então, começaram 50 e poucos. Tem 6. Então, provavelmente, são os 6 que vão passar nos... São os 6 que vão ter garantia, sabe, de passar. Os outros a gente espera, torce muito para passar, mas o pessoal vai perdendo as forças no meio do caminho. Mas vamos lá, tem como abrir aí a câmera para a gente tirar aquele print, porque eu quero deixar registrado dessa resistência aqui, né? Os heróis da resistência, porque vale a pena registrar esse momento aí. Tem como abrir a câmera aí para tirar um print? Aí, o Hércules tirou. Quem mais? Lucas. Olha, o Roberto é... Aí sempre. Olha o Lucas Felipe lá. Firme e forte. E o Jonathan? Tá aí, Jonathan? Só um minuto, Marcos Ribeiro? Tá por aí? Opa! Olha o Jonathan aí. Rapaz, o cara tá no supermercado. Rapaz, o Marcos... geladeira aí. Abra essa geladeira aí. Rapaz, beleza. Tô entrando aqui. Show de bola. Deixa eu tirar o print aqui, Saí do trabalho agora, a esposa pediu para pegar um negócio no supermercado. Não, cara, mas virar aqui. Mas o importante é isso. Olha, a câmera não tá virando. Não, mas veja só, o Marco tá no supermercado e tá assistindo a aula, cara. É isso que eu dou valor. A câmera não tá virando. Virou agora. Saí do trabalho agora. Não, cara, show de bola. Parabéns pela sua resiliência, parabéns pela resiliência de cada um de vocês, tá? Show de bola, tamo junto, terminamos o curso agora, mas sábado eu espero vocês lá na nossa aula às 4 horas, se vocês puderem, beleza? Qualquer coisa, tô na área, manda e-mail, manda Telegram, enfim, me chama que a gente vai resolvendo. Valeu? Valeu, professor, obrigado, viu? Valeu, fiquem com Deus. Valeu, obrigado aí. Valeu. Forte abraço. Boa noite a todos, um abraço. Valeu.